Estamos online. É? Estamos online. Nossa, eu falei 2 minutos, já deu um só. O cabelo tá bom. Oi. Aguardando o pessoal entrar. Mais uma live nossa, gente. Começando aqui. Aguardando o pessoal entrar. Mais uma live. Conexão hoje parece que não tá muito legal. Boa noite, Leia. Boa noite, Vivi. Boa noite, Marina. Boa noite, José. Boa noite, Ramon. Gente, foi entrando, vai compartilhando a nossa live pra gente poder começar. Só aguardar um pouquinho, entrar mais um pessoal. Agora que eu vi que sumiu tudo aqui. Boa noite, mãe. Boa noite, Cuca. Aqui tá normal. Tá todo mundo me vendo? Todo mundo ouvindo? Boa noite, Carolina. Acho que é. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Denise. Sim, Carol, eu tive em Santos esse final de semana, né? Voltei ontem, que tinha um compromisso em São Paulo, e hoje para fazer a live. Aí amanhã eu tenho uma pessoa para atender aqui e depois estou voltando para Campo Grande, que é onde eu moro originalmente. E só depois, acho que em junho, devo retornar para São Paulo. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Aí, Ramon tá vendo e ouvindo, tudo bem? Ô, Tânia, boa noite. Dida tá vendo e ouvindo bem agora? Boa noite, Cássia. É irmã da minha mãe. A Cássia de
Se Deus quiser, Carolina, se Deus quiser, Ele quer. Saudações sirianas, Aline. No caso, saudações pleidianas. Boa noite, André. Quanto tempo, né, André? Gente, a nossa live de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, né? A live de hoje eu não vou falar tanto sobre um determinado assunto, como foram as outras duas, né? Que quem aí está acompanhando as nossas lives viu que a gente falou na nossa primeira live aí sobre karma, a segunda a gente falou um pouco sobre dharma. E a live, inclusive, que a gente falou sobre Dharma foi bem legal, o pessoal participou bastante, foi muito legal interagir com vocês. E hoje a gente decidiu fazer aí uma live falando sobre as necessidades, né, espirituais e as necessidades materiais. O que a gente precisa no nosso campo vibracional, né? O que a gente precisa deu BO aqui, não sei. Voltou. Tá, voltou. Como eu estava dizendo, o que a gente precisa no nosso campo material, o que a gente precisa no nosso campo espiritual, né? E como essas verdades se misturam. Então, antes de mais nada, gente, para a gente poder entender um pouquinho, né, sobre tudo isso daí, né, sobre as verdades espirituais e sobre as verdades materiais, primeiro preciso ter um entendimento que essas verdades elas não são conflitantes, como a grande maioria das pessoas imaginam, tá? As verdades espirituais e as verdades materiais, elas não são conflitantes, ou pelo menos não deveriam ser conflitantes, tá? Por que a gente diz isso? Porque se a gente parar para analisar o fato de nós seres humanos estarmos no meio do caminho entre essas duas verdades, entre essas duas vibrações, isso faz a gente entender, né, e reparar que tanto a vivência espiritual, tanto as verdades espirituais, tanto as necessidades espirituais, quanto as necessidades materiais que todos nós, né, cada um de nós, melhor do que ninguém, sabemos que são bastante necessárias na nossa vida. Então, sendo assim, as necessidades espirituais e as necessidades materiais, elas deveriam, em verdade, uma dar a mão à outra para fazer com que as coisas fluíssem. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Principalmente a partir do momento que a maioria de nós começa a buscar algum tipo de entendimento espiritual melhor, desde que a gente comece a procurar algum tipo de conhecimento maior, de digamos assim, instrução maior dentro das verdades espirituais, e a gente lida aí com textos antigos, com ideias antigas que nos remetem à ideia de que para você evoluir espiritualmente, você precisaria ser uma pessoa desprovida dos bens materiais, tá? Porque esses textos, eles remetem a essa ideia. A maioria das
pessoas, né, na antiguidade, principalmente quando esses textos foram firmados, quando esses textos foram passados, essas orientações foram adequadas à nossa sociedade, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de formação espiritual, não tinham nenhum tipo de vivência espiritual. Aquilo estava começando naquele momento. Então, como chamar a atenção para algo que não existia, que não se tinha referência e que tampouco então se daria credibilidade quando as pessoas não sabiam o que aquilo era, tá? Então elas precisavam entender que a vida espiritual ela era importante porque ela precede a matéria. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda mais uma vez. E para elas entenderem isso, elas precisavam se desapegar do lado material, que era algo que costumeiramente, ao longo do crescer da nossa sociedade terrena, sempre foi algo muito forte. E nas eras passadas, quando começou-se a afirmar pensamentos espirituais, pensamentos altruístas, de espiritualidade, foi percebido que isso acabaria sendo um empecilho se as pessoas não mudassem um pouco a sua visão. Porém, esse tempo passou. De lá para cá, muita coisa mudou. Muito da nossa vivência, da nossa visão ante as coisas também mudaram e ficaram mais refinadas, vamos dizer assim. E hoje, o que é passado para nós, tá? Principalmente pelos seres de luz, de alta vibração aí, que fazem parte do trabalho que eu já venho conduzindo aí desde 2006, né? E que tenho contato com eles, na verdade, desde os meus 4 anos de idade. Que, embora o espírito preceda a matéria, tá? Sim. A gente vive num corpo material denso. A gente vive num plano material denso, aonde a gente necessita e precisa de uma série de coisas para viver, que são importantes e necessárias para o bom andamento da nossa vida. E uma coisa acaba diretamente atentando à outra. Por mais que você evolua espiritualmente em vários níveis, em vários sentidos, se você materialmente for uma pessoa que não tenha uma determinada estabilidade, que não tenha uma determinada tranquilidade, ou seja, que não tenha um determinado equilíbrio, em algum momento, em alguma hora, o que vai acontecer é que o seu espiritual simplesmente vai travar, você vai precisar parar o seu trabalho espiritual, o seu desenvolvimento, para aguardar que o seu campo material se estabilize ou chegue próximo, tá? Então, ou seja, o desequilíbrio desses dois campos, eles sempre vão ser problemáticos. Então, ou seja, embora sim o espírito preceda a matéria, é importante, porque é a nossa verdadeira essência, precisamos ter uma atenção para ambas as esferas, tanto para as verdades materiais, quanto para as verdades espirituais. O que não pode, gente, e pelo menos não deve, é a gente pegar uma dessas verdades e colocar à frente da outra como sendo determinante, como se fosse uma o cavalo e a outra a carroça, entendeu? São duas verdades que fazem parte do nosso ser, que fazem parte de nós. Então, portanto, elas precisam andar em equilíbrio, ok? Bom, em posse disso, né, desse entendimento, dessa breve, vamos dizer assim,
explanação aí que eu gostaria de dar e tal. Aí agora vamos abrir aí para a sabatina de perguntas, como eu tinha falado, né? Quem quiser vai agora pode fazer suas perguntas sobre essas duas coisas, né? Ou até mesmo sobre as duas lives anteriores também, caso tenha ficado ainda alguma dúvida, algum tipo de coisa. Vamos fazer isso ficar mais dinâmico agora, né? Vamos compartilhando aí, gente. Quem for entrando, vai compartilhando, vai falando com seus amigos pra gente poder botar aí essa live pra bombar hoje. Agora é a hora das perguntas. Perguntas. A Leia perguntou: como podemos fazer para que as duas fluam bem juntas? As duas verdades, né? Tanto a espiritual quanto a material. É uma boa. Como eu falei, primeiro ponto, você tem que definir metas e objetivos bem claros na sua vida, tá? Se você tem uma meta específica, por exemplo, dentro das suas verdades espirituais que você queira atingir, o que é muito comum, por exemplo, como o caso de algumas pessoas que começam a procurar as suas respostas de entendimento pessoal, como que eu tenho que fazer nessa vida, qual a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, coisas desse tipo, nesse sentido. Ela precisa também dar andamento à sua vida material para que quando essas coisas elas se apresentem, ela possa cumprir. Então, para que as duas coisas fluam juntas, você tem que conseguir separar um tempo adequado para dedicar uma atenção específica e especial à sua vida material, que é o que a maioria de nós faz, mas você também precisa separar um tempo específico e especial para dedicar à sua vida espiritual, ao seu progresso espiritual, que é o que a grande maioria de nós não fazemos. Vejam bem, é muito comum, por exemplo, dentro da nossa vida material, a gente ter o quê? A gente tem o nosso trabalho, a gente tem lá uma série de obrigações, a gente tem uma série de afazeres, de coisas para fazer. E mesmo assim, você tendo o seu trabalho, você consegue separar o campo do seu trabalho daquele campo que é o chamado vida social, tá? Se a gente parar para pensar, o campo do trabalho e o campo da vida social seriam mais ou menos como se a gente estivesse colocando vida material e vida espiritual, entendeu? Todo mundo consegue ter o momento de fazer as suas coisas, de ter os seus trabalhos, de ganhar os seus dinheiros, e enfim, da maneira que cada um de vocês tem. Mesmo assim, a grande maioria, vamos dizer assim, consegue encontrar um tempo, um momento, para se divertir de alguma maneira, para fazer alguma coisa que julga importante. Então, tem pessoas que trabalham às vezes bastante, até tipo 8, 10 horas por dia, mas elas conseguem encontrar um tempo de 2 horas mais ou menos para sair, para ir para uma festa, de sair para ir para um show, ou de sair para conversar com os amigos, ou ir fazer um exercício, que é coisa que ela gosta, e assim por diante. Então, para encontrar esse equilíbrio também entre vida material e espiritual, seria a mesma coisa. Você não necessariamente é obrigado a abrir mão de coisas da sua vida material para poder fazer a sua vida espiritual fluir. Você precisa apenas ser uma pessoa mais organizacional. Você vai precisar organizar melhor o seu dia para poder inserir essas verdades de forma que elas
se complementem e não se contrastem. Entenderam? A Valdenise, né? Minha mãe diz assim: há tempo para tudo. Sim, há tempo para tudo. Essa frase é uma frase muito interessante, né? Porque a gente para analisar isso e é uma frase que algumas pessoas costumam falar assim: ah, não tenho tempo. Minha vida eu não tenho tempo. Mas ela tem tempo de fazer tudo. Então, ou seja, ela tem tempo de fazer tudo, e mesmo assim diz que não tem tempo para nada. É questão organizacional, gente. A Leia pergunta se o espiritual é a mais importante. Então, isso, como eu comecei a gente falando, é algo interessante. Por quê? A vida espiritual, ela precede a vida material. O que significa isso? O que significa que a vida espiritual é a nossa verdadeira essência, é a nossa verdadeira vivência. Ela tem uma importância grande porque ela vai determinar o nosso processo evolutivo e como serão os nossos momentos futuros depois dessa. Mas enquanto vivos, a vida espiritual ela é tão importante quanto a vida material. Ela não é nem mais nem menos. Encontrar o equilíbrio entre elas é o ponto-chave para a gente conseguir conduzir as coisas. Tá? Então a vida espiritual ela é determinante para como vai ser, vamos dizer assim, os louros que nós estamos plantando hoje para obtermos no futuro. Seria os dharmas que nós estamos criando para podermos resgatá-los posteriormente. Mas a vida espiritual e a vida material, elas devem caminhar juntas. Tem que pensar, gente, que são como duas facetas de uma moeda. Você não pode simplesmente chegar e pagar uma pessoa, vamos dizer assim, com uma moeda que ela tenha só um lado, porque não existe. A moeda existe em os dois lados, entendeu? E os dois lados são necessários para ser feita a moeda. Então é a mesma coisa. A Viviane pergunta como a gente faz, né, para equilibrar quando a gente se identifica mais com o espiritual do que com o material. Isso é uma pergunta importante também, uma pergunta boa. Por quê? É normal, gente, que cada um de nós tenhamos as nossas verdades individuais, tá? Então, como eu já falei na outra live, né? Eu não sou o dono da verdade, né? Tudo que eu estou passando aqui são orientação dos seres que eu tenho contato há muitos anos, tá? Mas, independentemente disso, para que a gente consiga encontrar o equilíbrio entre uma e outra, você precisa aprender a conhecer o seu eu, o você mesma. E aí você encontrar quais são os pontos falhos que você está deixando passar despercebido, que não está conseguindo fazer com que essas duas atinjam o mesmo nível, tá? Às vezes é uma desatenção, às vezes é uma desimportância, tá? Às vezes é uma dificuldade na questão de relacionar-se com as outras pessoas do mundo. Existem muitos pontos que podem interferir, por exemplo, para fazer com que a vida material se torne mais desequilibrada em relação à vida espiritual. Dentre eles, um dos mais comuns e dos mais fáceis de ser observados é quando você começa a ampliar o aspecto espiritual de sua vida. Por quê? Quando você começa a ampliar o aspecto espiritual de sua vida, você começa a dar, então, amplitude para esse lado, você também cria mais ferramentas espirituais para o seu campo crescer, para você vibracionalmente evoluir.
Boa noite, Devanete. Seja bem-vinda. Ah, Pierre, mas isso é ruim? Não, gente, isso não é ruim. Isso é bom. Por quê? Porque isso vai te dar um progresso espiritual, você vai crescer, você vai melhorar como pessoa. O que é ruim é quando esse processo começa e você começa a fazer comparativos entre a vida humana, com suas dificuldades e verdades, e entre a vida espiritual. E aí você começa a ver a vida espiritual e você começa a ver, vamos dizer assim, os seres de luz, você começa a ter conhecimento dos planos ascensionários, você começa a ter conhecimento dos seres angelicais, você começa a vislumbrar um mundo perfeito. E aí você que está aqui nessa vibe do espiritual, vendo aquele mundo perfeito, aquele plano perfeito, quando volta-se e se depara com a sua vida humana normal, física, e com seus problemas a serem resolvidos, você vê o quão imperfeito ele é. E aí você começa a se questionar: para que eu quero isso aqui, se eu posso viver aqui? Eu prefiro ficar aqui. Eu não quero isso. Só que esse questionamento, gente, ele é improcedente. Por quê? Embora a verdade espiritual ela seja a nossa verdadeira essência, você está encarnado. E se você está encarnado, você não pode simplesmente falar: eu quero vivenciar todos os aspectos da vida espiritual e eu não quero saber disso daqui, da vida material. O que vai acontecer? Essa aqui vai crescer, você vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, altamente zen, vai ficar iluminado, vai se iluminando. E a sua vida material ela vai cada vez mais afundando, cada vez mais se atrapalhando. Chega uma hora onde tudo trava. E aí você não consegue continuar dando o andamento que você queria aqui por causa dessa aqui que decaiu. Entenderam? Então ambas precisam ser observadas da mesma maneira. Para poder você conseguir então equilibrar isso, você tem que dar a mesma importância para ambas. Por quê? Todas as verdades espirituais que você está aprendendo, que vão te fazer crescer, que vão dar a você uma expansão de consciência, vão também ser usadas e aplicadas aqui, enquanto vivos, na sua vivência terrena. E aí como você vai conseguir botar isso em prática se você só quer ficar do lado de lá? Entenderam? Não tem como. É do lado de cá que a gente está vivendo. Então, a gente tem que aprender a definir o meio termo. A Leia disse assim: tudo flui. Sim, tudo flui a partir do momento que a gente consiga fazer esse equilíbrio. Quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, as coisas fluem com uma facilidade muito maior. Agora, gente, eu estou falando isso para vocês, né? Mas é fácil buscar esse equilíbrio? Não, não é fácil. Algumas vezes é o trabalho de uma vida inteira, tá? Mesmo eu não sou 100% equilibrado em muitos aspectos ainda da minha personalidade, da minha vida. Tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Então é um exercício diário nas coisas pequenas que vão levar a gente a resultados grandes. Carolina, ela perguntou como achar a luz no fim do túnel. Bom, é uma pergunta capciosa, né? Meio difícil de responder, mas se eu tivesse que responder, por exemplo, como um dos meus amigos lá de cima costuma dizer, se você quer achar a luz do fim do túnel, vai até o final dele. Você vai chegar lá, você vai ver a luz. Vai ser muito mais fácil do que tentar achar do meio ou do início, entendeu? Se você para, você nunca vai chegar lá, nunca vai encontrar essa luz. É muito comum, gente, na nossa personalidade humana, a gente ter uma série de frases formadas aí, de coisas prontas, né, que a gente acaba utilizando como justificativa para muita coisa. Como, por exemplo,
as pessoas costumam dizer assim, fulano tá mal e tal, tá difícil a vida dele. Mas é assim mesmo, é caindo que se aprende a andar. Não é, gente. Quem na história da humanidade vocês conhecem que aprendeu a andar caindo? Ninguém aprendeu a andar caindo, né? Eu falei isso, inclusive, eu acho que na última live, né? A pessoa caindo, ela aprende o quê? Que dói, que não, só isso. Ela vai aprender a chorar. Para ela continuar a caminhada dela, aprender a andar, ela precisa levantar e continuar. A Aline colocou assim, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Estou focada muito mais no espiritual e a minha vida financeira está complicada. Bom, hoje, nos dias de hoje, tá, gente? É muito difícil a vida financeira de alguém não estar, de alguma maneira, um pouco complicada, enrolada, tá? Isso faz parte muito do momento presente ao qual a gente está vivendo aí, o momento da era de transição. Porém, exatamente como eu falei ainda há pouco, quando você dá uma atenção maior a um lado, esse lado ele vai crescer, ele vai evoluir, porém o outro vai travar. É a mesma coisa, por exemplo, com pessoas que a gente vê e são até chamadas aí de materialistas, né? Por quê? Porque elas focam apenas no aspecto da matéria, no aspecto material. Elas vão crescer e ter uma amplitude do raio material muito grande, mas no aspecto espiritual elas vão estar empobrecidas da mesma maneira, por exemplo, que a pessoa que foca muito no espiritual, ela vai crescer, ela vai se desenvolver nessa área, mas vai ficar empobrecida no campo material, entendeu? É preciso observar as duas áreas por igual para poder a gente conseguir chegar lá. Todas as duas têm que ter a sua real importância. A Carolina perguntou assim, colocou assim, eu sempre acho que tudo vai dar certo, mas meu temperamento me tira do centro facilmente. E aí acaba vibrando ruim, fico um pouco perdida nesse momento, não sei como dar start no recomeço. Bom, a questão emocional, né, como eu também comentei na última live, ela é bastante interativa na nossa vida, né, vamos dizer assim. Ele vai estar presente o tempo inteiro, tá? E o emocional humano, ele é forte o suficiente para atrapalhar algumas coisas em algum momento, tá? Inclusive até mesmo dentro do campo espiritual, tá? É muito difícil dentro do campo espiritual você conseguir manter uma plenitude, conseguir manter um equilíbrio, se emocionalmente você não estiver bem. Então, ou seja, nós temos o campo material, temos aqui do outro lado o campo espiritual, que precisam ser observados. E o ser que está no meio é justamente o nosso corpo emocional, que vai ter que aprender a lidar com essas duas verdades. E aí é quando o negócio mela um pouquinho, tá? Por quê? Emocionalmente, nós seres humanos não somos os seres mais preparados do universo para lidar com as emoções que temos, tá? E aí, o que acontece? A emoção vem numa intensidade qual a gente muitas vezes não está preparado para lidar com ela, e aí ela vem como um avalanche, ela te soterra, e você não consegue lidar com aquela intensidade. E aí onde está o problema dessa situação? A emoção controla e define seus atos, quando na verdade deveria ser o contrário. Ela deveria sim vir, existir, não estou dizendo que ninguém deveria ser desprovido de emoção, tá? Que monstros nós seríamos se fôssemos desprovidos de emoção totalmente, né? Mas aprendermos a conseguir controlar as nossas emoções. Por exemplo, quando a gente vai ver uma pessoa que morreu, né? Um ente querido, percebam que naquele momento, aquele primeiro momento, é muito difícil lidar com aquele momento de saber que a pessoa não vai estar mais entre nós no mesmo plano, que você não vai vê-la mais, mesmo que você
tenha um conhecimento espiritual legal, saiba de algumas coisas, sabe? Mas lidar com aquele momento, geralmente, ele é bastante problemático. Passa algum tempo, alguns anos, alguns meses e tal, e você vai ver que a sua vida impreterivelmente vai continuar. E aí o que acontece? Você vai começando a se desconectar daquele padrão emocional ao qual você estava coligado naquele momento que você foi lá ver aquele ente querido, logo no início, quando ele fez a sua passagem e tal. Quando você volta uma outra vez, não estou dizendo que você não vai sentir nada, mas percebam que a intensidade do fato não é a mesma de quando você teve lá a primeira vez. Por quê? É como se você tivesse se treinado emocionalmente para lidar com aquela situação de uma outra maneira. Entenderam? Então, ou seja, a gente, para equilibrar o aspecto da vida material e da vida espiritual, também precisa ter uma atenção com o corpo emocional que fica no meio do caminho. E o corpo emocional, gente, somos nós, é o que define as nossas ações diárias. Nós somos seres que somos feitos de emoção e nos relacionamos com as outras pessoas. Sendo dessa maneira, não poderia ser diferente. A Carolina diz que 100% dos problemas dela são dado ao emocional. Carolina, parabéns. Isso mostra que você, assim como cada um de nós, ainda está no padrão humano, né? Acho que o problema de todo mundo, inclusive os meus, da minha esposa, do meu filho, enfim, de todas as pessoas que eu conheço, 100% deles praticamente são voltados, ligados ao padrão emocional. A Leia falou assim, que respondeu para a Carolina que naquele momento é importante se perguntar, né, se vale a pena perder o controle naquela situação. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que faz você pensar e ter uma ação diferente, tá? Mas, é como eu falei, geralmente esse tipo de comportamento ele só acontece quando a gente emocionalmente já está um pouco mais refinado, um pouco mais educado, quando a gente já está, vamos dizer assim, um pouco mais treinado emocionalmente. A Karen falou assim, por conta da aceitação. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Ela está perguntando se é por conta da aceitação que acontece desse desequilíbrio emocional. Se você não aceita, não fica pior. Se seria a aceitação um dos agravantes? Não diria que seria, tá? Por quê? A aceitação, aí tem que ter discernimento, entendeu, Karen? Por quê? A aceitação, ela entra dentro do fato, como diz naquela prece, entendeu? A aceitação para as coisas que eu não posso mudar, para as coisas que não podem ser mudadas, né? Coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e discernimento para distinguir umas das outras. Então, ou seja, a aceitação, ela pode ser um problema sim, quando naquele momento, ao invés de você demonstrar uma ação de passividade, você deveria demonstrar uma ação mais enérgica. Entendeu? Então, ou seja, vou dar um exemplo bem típico, tá? Você está na beira da praia. Os meus exemplos, gente, são muito peculiares, tá? Vocês com o tempo vão acostumar com isso, mas eles são bastante funcionais. Você está na beira da praia, tá? E você vai tirar uma foto, uma selfie. Então você está virada de costas e vai tirar uma selfie para postar, sei lá, na sua rede social, mostrar para as amigas, enfim. Pela câmera, você está se vendo. Pela câmera, você também está vendo a água que está atrás de você. E você vê que a água está crescendo, que ela está vindo na sua direção. Você tem duas opções. Ou você espera a água vir, passar e depois você tira a sua foto. Ou você fica lá, tira a foto e sofre o risco de tomar um caixote e molhar celular e se machucar e uma série de coisas acontecer. É esse ponto que define
essa questão de aceitação ou de reação, entendeu? Se você percebe que é algo inevitável, ou seja, você não é uma X-Men, você não vai conseguir controlar o mar, sai, entendeu? Por quê? Porque naquele momento, mais vale a pena 1 minuto perdido do que você perder as coisas em 1 minuto. E aí depois você volta e faz, entendeu? Por quê? A gente faz as nossas oportunidades e a gente cria o nosso tempo. É por isso que existe o livre-arbítrio, gente. A Aline coloca, a vibração positiva também atrai progresso financeiro além do espiritual. Claro, Aline, a vibração positiva atrai o progresso financeiro, assim como atrai o progresso espiritual. A questão é, você está vibrando positivo com fé, acreditando naquela vibração que você está fazendo, ou é só tipo uma repetição, entendeu? Tem gente que eu vejo, por exemplo, meu filho mesmo é um, né? Adolescentes, vocês sabem como é que são. Tem gente aí que você vê fazendo uma oração, fazendo uma prece, fazendo uma mentalização, parece um locutor de futebol, gente. O cara pega a oração, Papai Nosso, você não sabe nem o que o cara está falando. Como que ele pode falar que ele está realmente emanando uma vibração positiva? Ele não está conectado. A vibração, ela é quando você realmente está conectado, você está colocando fé naquelas suas palavras. Nem necessariamente você precisa fazer uma oração pré-pronta ou pré-programada. A sua palavra, a sua conversa íntima com Deus geralmente é a melhor de todas, tá? Mas sim, Aline, a resposta é que ajuda sim. A Carolina colocou assim, o problema é se controlar, é uma coisa que cresce de dentro do peito. Sim, é que cresce de dentro do peito, o emocional, como eu falei, ele não é fácil de lidar, mas como eu te disse, Carolina, né, como eu falei para vocês, é um treinamento, você tem que ir se treinando a cada dia, um pouquinho de cada vez, uma ação pequena de cada vez, e uma hora você consegue ter esse controle, você consegue obter esse controle, né? Como eu disse, não estou falando que isso é fácil, gente, isso aí algumas vezes leva o trabalho de uma vida inteira, né? Varia de pessoa para pessoa, mas enquanto você também não se forçar a ter esse treinamento, a ter esse condicionamento e conseguir atingir o seu objetivo, você vai estar sempre sendo soterrado por ele, entendeu? Dona Nádia falou assim, você disse na live passada que temos os dharmas, sim, e que não lembramos, mas quando em mentalização com os seres de luz, em nome dos dharmas, podemos pedir algo do material. Não é, na verdade, pedir algo do material, tá? À medida que você faz uma conexão, vamos dizer assim, com uma determinada coisa positiva da sua vida e as coisas começam a dar certo, significa que você já está conectado com o Dharma. O Dharma não é como, por exemplo, um santo ali da Igreja Católica que você chega lá, pede no pé dele e espera que ele vai fazer, entendeu? Não. O Dharma é um direito seu, ele vai se apresentar em algum momento. Se conectar com o Dharma, porém, exige alguns critérios que, como eu tinha dito na live passada, né? Você precisa se modificar, você precisa aprender a enxergar o seu eu interior, você precisa aprender a apaixonar-se por si mesmo, como eu tinha falado, né? Eu usei um termo até bem pesado, né? Que é esse apaixonar-se por si mesmo. Então, tudo isso vai fazer você acessar o seu Dharma. A Cuca colocou assim que também estou muito ligada ao meu irmão. Não, ao meu irmão não, desculpa. Ao meu padrão emocional. Perguntando, mais evoluímos espiritualmente, mais sensíveis às energias ficamos. Sim, quanto mais evoluímos espiritualmente, mais sensível à energia nós ficamos. Isso é um fato. Porque é como se você fosse colocando antenas com maior frequência de sinal em cima da sua cabecinha, vamos dizer assim, tá? Quando você não tem esse padrão espiritual mais exacerbado, ou seja, quando você não tem esse padrão espiritual mais
bem estabilizado na sua vida, você tem aquela antena sem vergonha que a gente encontra lá na Avenida Paulista, que a gente encontra lá na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Vai funcionar a sua imagem, a sua TV? Vai, mas não significa que você vai ter a melhor qualidade do mundo. E conforme a verdade espiritual vai crescendo, você vai ficando mais sensível às energias, às coisas que te cercam. Você vai percebendo melhor os sinais, você vai percebendo melhor as coisas. Vai chegar uma hora que você vai ter tipo uma net, uma Sky na sua casa, entendeu? Você vai ter acesso a 180 canais e tal, e isso é muito legal. Mas também não adianta você ter uma antena parabólica que pega sinal via satélite, você ter uma série de aberturas e não ter o decodificador de canais, entendeu? Você se torna um para-raio. Você vai estar aberto a tudo, mas vai pegar tudo. É como se você andasse pela rua com um aspirador de pó ligado, entendeu? E aí também não é positivo. Ela falou que não sabe se a sensibilidade dela tem melhorado depois que começou a tomar o floral. Tá, eu não acho que o floral em si seja o ponto de partida para te dar essas aberturas, entendeu, Cuca? Por quê? O floral ele vai funcionar como um estabilizador do seu corpo físico, do seu corpo emocional e do seu corpo etérico, ou seja, do seu corpo espiritual. O floral ele vai servir como se fosse um trabalho de alinhamento de chakras constante, entendeu? Mas o que vai fazer com que essas sensibilidades se apresentem, se tornem mais, vamos dizer assim, mais presentes mesmo, tá? É o seu próprio progresso espiritual. A Leia colocou que levou tempo para saber lidar com o emocional. E ainda custa muito. Verdade, amor. Verdade. Não é fácil. Mas quando tudo falha, vamos dizer assim, a velha fórmula sempre existe, né? De você dar uma respirada profunda e bufar. Isso sempre funciona. Daniel. Ô, Daniel. Tudo bem? Quanto tempo também, né? Parece que já faz um ano. Eu parei de brigar por política no Facebook, pois via que isso me desgastava mais. Tirei um peso das minhas costas. Então, meu amigo, brigar por política no Facebook, brigar por futebol no Facebook, né? Brigar nas redes sociais, por seja qual for o motivo, é enxugar gelo, cara. Entendeu? Não vai te levar realmente a lugar nenhum. Por quê? O que vai mudar a concepção política do nosso país é a concepção individual de cada um de nós. As pessoas falam assim: a gente precisa ter um país melhor, sem corruptos, né? A gente precisa ter um país de pessoas mais honestas. Comece por você, né? Então isso já é bastante. Enquanto cada um de nós ainda tiver aquela do levar vantagem, né? Do, como é que a gente resolve? Não adianta você querer uma nação melhor, não vai ter. Então você tá de parabéns aí, Dani. A Leia falou que sabe bem o que é ser original. Minha mãe tá dizendo aqui, tem que entrar na energia crística. Na verdade é os duplos sentidos, né? É uma frase meio estranha essa que eu vou falar, porque né? Mas é exatamente isso. Você tem que entrar na energia crística e a energia crística tem que entrar em você. É uma via de mão dupla, entendeu? Você tem que fazer parte dela e ela fazer parte de você. E o que é a energia crística, gente? O que é que Cristo ensinou pra gente? Cristo ensinou pra gente o amor, é o que a maioria fala. Cristo ensinou pra gente a dar a cara a tapa, é o que a maioria fala. Não, gente. A maior lição do Cristo está em uma frase muito simples: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Essa é a maior lição dele, define todos os ensinamentos dele. Ou seja, dai ao humano, ao homem, o que é do homem, e dai a Deus o que é dele.
Isso demonstra essas duas verdades unificadas ali. Ele já falava naquela época sobre isso, mas Jesus falava em parábolas. Tem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, e os discípulos dele naquela época, que viviam com ele, que também falavam em parábolas, pois os profetas falavam daquela maneira, não entendiam. Como que a gente vai conseguir acessar esse tipo de informação? Falar com Deus diretamente é a melhor coisa. Verdade, Leia. O Daniel falou que é Zé Treta. Eu conheço melhor que ninguém, né, Dani? Josenildo, boa noite. Boa noite, Josenildo. Seja bem-vindo. Aqui embaixo tem mais uma da Carolina. Temos como ser ajudados pelos seres de outra dimensão para nos ajudar no dia a dia, até a parte material? Sim, sim. Temos sim, Carolina. Os seres de outra dimensão, eles nos ajudam, na verdade, o tempo inteiro. Existe um trabalho que, como eu disse, eu já trabalho com esses seres há muitos anos, né? Desde 2006 eu trabalho com eles. E eu tenho contato com os seres não só espirituais, mas seres dimensionais aí desde os meus 4 anos de idade. Então assim, eu não tive muita opção, eu acabei chegando no caminho que eu estou hoje, porque hoje eu entendo que eu fui preparado realmente para isso. Mas que fique importantemente frisado, os seres de outras dimensões, de outras estirpes, de outros universos, outras estirpes, outras raças, tá, gente? Eles têm a capacidade de nos ajudar, sim, e eles nos ajudam muito. Porém, o milagre é você quem faz. Senão, não seria livre-arbítrio, seria livre-ajuda. Entenderam? Qual seria o nosso mérito, gente? Se dentro do nosso processo evolutivo é usar o livre-arbítrio da maneira correta para evoluirmos, se a gente chorasse e falasse, ai papai, tá doendo, tira a dor na perna, e parasse de doer, tá? O que você fez para parar de doer? Entendeu? É mais ou menos assim que eles nos ajudam. Eles nos ajudam. Como? Eles evidenciam as opções. Eles vão mostrar tipo uma lâmpadazinha acesa nas opções melhores e vão dar uma nublada nas opções piores. Mas a decisão sempre será nossa. Entendeu? Foi uma ótima pergunta, Carolina. A Dida falou assim que já nasci preparado. Não, na verdade todos nós nascemos preparados para aquilo que a gente tem a desempenhar, né? A gente só não sabe. Então, uma hora é aquela história assim. Se você nasceu preparado para fazer o que tem que fazer, você pode até não saber, mas a vida conspirará para te levar até lá. Como eu falei, as minhas analogias são péssimas, mas são funcionais. Então eu costumo dizer, quem me conhece aí há mais tempo, dá até risada, porque já ouviu isso algumas vezes, que a nossa missão, a nossa função nesse plano é como você ter que plantar tomates. Nossa, como assim, Pierre? Em algum momento a vida vai conspirar para que você esteja frente a um campo com os tomates na mão. Se você vai plantá-los, ou se você vai comê-los, ou se você vai jogar fora, é com você. Mas a vida vai conspirar para te levar até lá. Os caminhos vão se abrir para te fazer chegar até onde você deve chegar. Tá? Isso é o que a gente chama de situações pré-moldadas ou pré-programadas. Tá? Por causa dessas questões pré-programadas, gente, que a gente tem para passar, para chegar, existe muita gente que fala que não existe livre-arbítrio. Tá? Por quê? Porque eu cheguei até aqui. Né? Eu não fiz nada para chegar até aqui. Claro que você fez. Foi pré-programado, mas é claro que você fez para chegar até lá. Mas
Quem pode falar que tudo que faz está dentro do seu padrão consciente? Né? Tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês está dentro do padrão consciente? Quando você acorda, até a hora que você sai de casa, escova os dentes, quantos passos você deu dentro da sua casa? Quantas mastigadas você deu na comida que você engoliu? Quantas vezes você passou a escova na boca? Quantas vezes você respira em 1 minuto? Não vou falar nem ao longo do dia. Gente, tem um monte de coisa na nossa vida que está dentro do padrão automático, que está no inconsciente. Como que a gente pode definir, por exemplo, e falar que eu cheguei a uma determinada situação, mas não era bem isso que eu queria. Podia não ser bem isso que você queria, mas alguma ação você tomou, mental, emocional, física, seja qual for, para ter te levado até aquele momento. Entendeu? Então, ou seja, tirar do inconsciente é extremamente importante. E para tirar as coisas do padrão do inconsciente, você precisa conhecer a si mesmo. Se você não conhecer a si mesmo, você vai continuar sempre tendo segredos para si mesmo. Entendeu? E aí coisas vão estar sempre no padrão do inconsciente. A Tânia falou que adorou o termo livre ajuda. Temos que saber pedir corretamente, diz a Aline, o que queremos a Deus. Sim, temos que saber pedir corretamente o que queremos a Deus e temos que saber vibrar corretamente também o que queremos no nosso padrão. Entendeu? Se você também não souber fazer esse primeiro passo, vibrar corretamente o que você quer no seu padrão consciencial, nem chega lá, tá? Às vezes nem chega lá. Então você tem que saber vibrar corretamente. Senão, como Deus vai conseguir entender o que você quer, vamos dizer assim, quando às vezes nem você mesmo consegue compreender o que quer? A Tânia colocou que aqui assim, muitas vezes nos perguntamos como podemos agir de tal forma. Verdade, isso é muito comum. Principalmente, como eu falei, quando a gente coloca alguma coisa dentro do padrão automático, não percebe o que está fazendo, não percebe a nuance daquilo que está se formando, se plasmando, e aí depois você vê uma situação formada, você vê uma situação completa, vamos dizer assim, e aí você pergunta, nossa, como que eu cheguei até aqui? A Valdenise colocou, a vibração é o principal da sua conexão. Sim, a vibração é o que vai determinar também o nosso padrão de conexão, nosso padrão vibratório. Gente, não é muito diferente das coisas que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? É só pensar, é igual um rádio. Um rádio ele vai pegar as estações de rádio em uma determinada frequência. Você não pode, por exemplo, chegar e colocar o seu rádio na FM e querer escutar uma frequência que só pega na AM. Não vai funcionar nunca, entendeu? Não vai acontecer. Então, ou seja, a frequência da gente é importante demais, por demais, para poder definir essa coisa. A Viviane fez uma pergunta aqui muito boa, né? Depois de um desequilíbrio emocional, como eu volto para o meu padrão emocional normal, né? Como volta para o padrão normal. Geralmente, gente, quando você tem um desequilíbrio emocional, o que acontece, a nível físico falando, é um surto de informações dentro do nosso sistema límbico, tá? Quem não sabe, o sistema límbico é o sistema ligado à parte do sistema nervoso aí, que trabalha a questão emocional da gente, dos indivíduos. Então, quando você tem um descontrole emocional, você tem também um surto elétrico no cérebro. Esse surto elétrico no cérebro, ele vai jogar uma informação com carga muito mais elevada do que o normal para o resto do corpo, fazendo com que muitas vezes você tenha o quê? O desenvolvimento de hormônios que naquele momento seriam desnecessários. Então, ou seja, se você desenvolve
toda essa carga elétrica ela vai gerar algumas sequelas. A primeira sequela é a geração de adrenalina, que vai ser jogada dentro da sua corrente sanguínea. Pierre, então é por isso que quanto mais emocionalmente a gente fica desestabilizado, mais nervoso a gente sente que está vibrando por dentro. Sim, gente, vocês estão com eletricidade aí para acender quase que uma cidade de pequeno porte, entendeu? Rodando dentro do seu organismo. Ainda por cima, com adrenalina correndo dentro da sua corrente sanguínea, como se fosse de um corredor, entendeu? Só que assim, a diferença dos corredores é que eles estão fazendo exercício, eles vão queimar essa informação e você não. E aí como que você volta para o seu padrão normal? Existem alguns tipos de coisas que você pode fazer que vão ajudar você a voltar para o seu padrão normal. O primeiro deles são os exercícios de respiração, que a gente aprende muito aí através da yoga, através de algumas doutrinas como a cura prânica e outros. Outra coisa que ajuda, essa é mais instantânea, mais rápida, porém meio desagradável, muita gente não gosta. No mesmo dia que você teve aquela desestabilização, você tomar um banho gelado da aura. O que é o banho gelado da aura? O banho gelado da aura, ele é como se fosse um reset energético na sua energia. Você entra no chuveiro da cabeça aos pés e você toma um banho gelado. Pierre, eu posso abrir o chuveiro quente no máximo? Não, gente, gelado. Se puder pegar água da geladeira, é melhor ainda, tá? É banho gelado mesmo. Esse banho gelado ele vai dar um choque térmico no corpo e, consequentemente, esse choque térmico no corpo vai refletir no seu corpo energético, fazendo com que a sua aura se expanda, retraia e organize todas as 7 camadas, fazendo assim um reset no seu padrão energético. Isso vai fazer você voltar para o seu emocional original. Pierre, mas eu não gosto de banho frio, não quero fazer isso aí não. Tem outra coisa mais fácil? Tem. Você pode mentalizar a energia vermelha na palma da mão. Tá? Eu sou canhoto, tá? Pode ser a mão esquerda, não importa, tá, gente? E aí você vai colocar no plexo solar. Para quem não sabe onde é o plexo, ele é na boca do estômago aqui, na parte final do osso externo, tá? E você vai gerar 7 vezes no sentido anti-horário, ou seja, do seu lado esquerdo para o seu lado direito. 7 vezes. Depois que você fizer isso, você vai fazer o mesmo no chakra cardíaco, que é 4 dedos acima do chakra plexo solar, que fica mais ou menos na altura do coração. O nome já é autoexplicativo, né, gente? Cardíaco. E aí você vai gerar também 7 vezes no sentido anti-horário, mentalizando o vermelho na palma da mão. Pierre, por que o vermelho? Porque nós somos seres de terceira dimensão. A terceira dimensão, aonde vivemos, e o corpo físico que nós temos, que é tridimensional, é regido pelo padrão de energia vermelha, tá? Isso quer dizer que eu posso sair por aí mentalizando vermelho, fazendo um monte de coisa com vermelho? Não, gente. Não vamos misturar as estações, tá? O vermelho é ligado à terceira dimensão. Ele é ligado, por exemplo, à concretização de algumas coisas, estabilização de chakras. Você usa o vermelho. Não quer dizer por causa disso, né, que você vai sair por aí que nem um bombeiro, vestido de vermelho, pensando vermelho, fazendo tudo com vermelho. Não vai ajudar, não vai resolver, tá? A Viviane perguntou assim, antes da Viviane... Espera aí que subiu muito, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, voltei, achei. A Leia colocou que é vibração e se mexer para que aconteça. Exato. Não adianta também você só vibrar e ficar esperando que o negócio caia do céu, tá, gente? Do céu só cai chuva e às vezes em forma de pedra. E se for em pedra, cai na cabeça e machuca, tá? O Josenildo colocou assim: nem só pedir a Deus temos que agradecer também, né? Sim, exato. Também tem a questão do agradecimento, né? É muito fácil, muito comum pedir, né? É muito comum. Eu conheço milhares de pessoas, acredito que cada um de vocês também, né? Aquelas pessoas que elas pedem, deve ter tipo
uma sala cheia de petição delas lá em cima, na nona dimensão, sabe? Lá onde os seres galácticos ficam. Você chega lá, a pessoa chega e fala, ó, tá vendo essa sala aqui, esse monte de petição? É tudo seu, né? É a pessoa com o mesmo pedido, tipo, trilhões de vezes. Mas aí ela consegue. Ela para de pedir, e aí muitas vezes ela não lembra de agradecer. Tampouco ela dá o crédito a Deus ou aos seres, vamos dizer assim, que ela tanto pediu. Muitas vezes ela fala que ela conseguiu pelo próprio esforço. Então, ou seja, agradecer também é necessário, claro, sempre. A Viviane falou assim, esse desequilíbrio pode causar alguma doença? Claro, todo tipo de desequilíbrio emocional ou energético pode causar doenças, tá? Uma vez que nós somos seres formados por esses 3 corpos, físico, emocional e energético, ou seja, espiritual, nós temos mais, tá, gente? Mas esses 3 são os nossos corpos principais. Assim como os chakras, que a maioria de vocês deve saber, que temos muitos, mas temos 7 que são principais. Se eles gerarem algum tipo de problema, é claro que esse problema, sendo uma coisa renitente, vai acabar gerando algum tipo de doença, sim. Para que vocês saibam, tá, gente? Inclusive, a orientação que eu recebo dos seres, que eles costumam dizer para nós, é que a maioria, na verdade, ou seja, 80% das doenças que se apresentam no campo físico humano começam no aspecto emocional, tá? Do emocional, se você não consegue resolver, aquilo passa para o corpo etérico, passa para o corpo espiritual, e do espiritual, se você não trata, aquilo vai chegar no corpo físico e vai se materializar. Ah, PR, depois que chega no corpo físico, tem como resolver? Tem, gente, mas algumas vezes não. Então, assim, é como você, por exemplo, tomar um tiro e botar um band-aid. Não é a mesma coisa, entendeu? É um paliativo. Se você pode resolver a coisa enquanto ainda é apenas um arranhão, por que você vai esperar uma represa arrebentar para poder tentar resolver, entendeu? Então buscar a ajuda no tempo correto também é importante, é imprescindível, aliás. A Aline colocou aqui, percebi que quando começamos a trabalhar a espiritualidade, coisas na nossa vida começam a mudar, a limpeza também é necessária para evoluir. Sim, exatamente. A Leia falou assim, por isso existem milagres. Perguntou, né? Sim, os milagres existem, porém ao mesmo tempo não, vamos dizer assim, tá? Por quê? O que é o milagre? Gente, o milagre é algo que aconteceu milagrosamente. Grande, né? Não. O milagre é algo que aconteceu fora do seu padrão consciente. Você não tem a consciência do porquê aquilo aconteceu. Então você atribui aos seres de luz, aos grandes seres, né, aos santos, aos anjos, a Deus e assim por diante. Quem é budista atribui ao Buda, né? Quem é umbandista atribui aos guias e assim por aí vai, né? Cada um vai atribuir a quem tiver mais particularidades, se sentir mais próximo. Mas vocês já pararam para pensar no que eu tinha dito antes? Que embora esses seres de alta vibração, embora esses seres dimensionais, eles nos ajudem, eles não fazem milagre. Ou seja, por que eles não fazem milagre? Cadê o seu mérito? Cadê a sua ação? Entenderam? Então, ou seja, o que é o milagre? Milagres existem? Sim, milagres existem. Existem curas milagrosas, existe uma série de situações milagrosas. Ainda nos dias de hoje, né? Diferente, por exemplo, da época de Jesus, que tinha muito mais isso, mas ainda nos dias de hoje existem situações milagrosas. Mas o que faz o milagre efetivamente acontecer é você, é a sua fé, é a sua ação, é o seu movimento. Os seres meio que eles colocam para você aqui assim, ó,
a gente está colocando você na caixinha. Vê se não sai daí, tá? Aí dentro você vai conseguir fazer as coisas acontecer. Permanecer na caixinha para fazer o negócio acontecer é que vai fazer com que aquilo se efetive. Entenderam? E aí sim acontece o milagre. O milagre, na verdade, acontece quando você está preparado para lidar com ele. Oi, Márcia, seja bem-vinda. A Andréa colocou: prevenir é melhor do que remediar. Exato. Né? No caso daquela questão, como eu falei, de tentar resolver a situação antes que ela se apresente no corpo físico, né? Então, assim, se você tem uma situação que ela já está no corpo emocional ali e tal, você está vendo que emocionalmente você não está bem, você já procura uma ajuda para resolver a questão do corpo emocional. Mesmo assim, se você não conseguiu, foi para o espiritual, gente, procura alguma ajuda para trabalhar o seu campo espiritual, entendeu? A gente tem amplas ajudas aí, sabe, de, sei lá, de centro de macumba à igreja evangélica, tem muitas opções, aí cada um vai procurar o seu local mais adequado, onde vai sentir a reciprocidade energética. André, então depende 100% de nós. Eu diria que 80%, André, porque como eu falei, os seres nos ajudam, eles nos colocam alguns direcionamentos, eles nos colocam algumas energias que vão nos ajudar a conduzir a coisa, né? Vamos dizer assim, eles vão nos ajudar dando a ferramenta necessária que a gente precise para executar a ação, para fazer a coisa acontecer. Mas 80% é da nossa autonomia, da nossa ação, sim, que é a execução do livre-arbítrio. O Ramon colocou, né, José Pérez colocou aqui: o mestre retratado atrás de ti na imagem disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Provavelmente ele falava sobre o tema de hoje. Eu não espero que ele estava esperando que um dia eu viesse a falar sobre isso para estar falando, né? Seria pretensão demais. Mas talvez eu esteja usando o tema de hoje, sei lá, fazendo uma analogia ao que ele falou naquela época e entrou para o meu padrão automático e eu que não percebi isso. Ele também perguntou: como estamos sendo assessorados e monitorados pelos seres, eles delimitam o que podemos alcançar naquele momento para não ficarmos deslumbrados e sairmos do caminho espiritual? Algumas coisas, tá, Ramon? Tá, José Ramon? Algumas coisas acabam sendo delimitadas, sim, tá? Por exemplo, quando você começa um trabalho de progresso espiritual e novas habilidades começam a ser apresentadas, mas você ainda não tem a autonomia necessária para lidar com elas, esses seres, eles inteligentemente fazem o quê? Eles ancoram aquela energia no seu campo para você já tê-la com você. Mas você não tem autonomia. Você não sabe lidar com ela. Você não tem um emocional ainda estável para lidar com aquilo. Você não tem discernimento para entender também o suficiente o quanto aquilo pode ser usado, aplicado ou não. Então eles vão delimitando como da seguinte maneira: dando a você cada porcentagem dentro daquilo que você tem realmente a possibilidade de executar. Então eles não evitam que você tenha o que você necessariamente merece ter, uma energia sua, né, do que você tem direito de ter, mas eles delimitam o acesso de acordo com o que você consegue executar, entendeu? Por quê? Já parou para pensar, gente? Se um dia chegasse um ser aqui de luz e falasse assim: vou destravar as habilidades paranormais de todos vocês, e aí vai lá e destrava o seu pensamento, primeira fechada que você toma na rua, aí você pensa: desgramado, abençoado da vida, né? Podia cair no canal. O cara cai.
Ah, a culpa foi de quem? Foi dos seres. Não, foi sua. Você teve aquele poder liberado e você usou mal. Por quê? Movido pela emoção. Então, ou seja, como que esses seres, sabendo do quão infantis nós ainda estamos dentro do nosso padrão de vida energético, emocional, e assim por diante, poderiam nos dar algo que pode ser nocivo para nós. Como eles, que são seres que querem o nosso bem, poderiam dar algo para nós que poderia, por exemplo, gerar karma, que é algo que vai depois nos fazer ter que responder por uma ação impensada. Entendeu, gente? Então, sim, eles acabam delimitando, mas ao mesmo tempo eles vão em dose homeopática, vamos dizer assim, liberando à medida que você está preparado para aquilo. Como eu falei, existe um trabalho que eu desenvolvi, né, e faço já com esses seres desde 2006. Esse trabalho é, inclusive, o nome da página aqui onde a gente está, que é o Resgate Cósmico, e que consiste exatamente em quê? Ele consiste exatamente no resgate da nossa energia original, da nossa energia matricial, e de fazer com que a gente consiga, então, ter o melhor andamento, o melhor aproveitamento da nossa vida, em todos os sentidos, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto material e assim por diante. Os seres que conduzem esse trabalho, eles vão olhar para todos esses aspectos, eles vão aconselhar você de como agir, eles vão mandar ajuda para você, para como fazer essas coisas acontecerem, né? Mas quem já está aí há mais tempo, que me conhece há mais tempo, já participa desse trabalho, né? Tem algumas pessoas que tiveram bastante mudanças e tal, tem outras que tiveram menos, né? Mas sabem também que esses seres, eles vão te ajudar, como eu falei, mas não vão fazer o milagre acontecer. Quem vai fazer o milagre acontecer é você mesmo. Oi, Dilma, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, vamos encerrar a nossa live, né? A gente teve poucas perguntas hoje, menos do que eu esperava, né? Mas eu espero que o que a gente tenha falado aí, que a gente tenha dito, tenha, sei lá, dado uma clareada para vocês. Quem tiver dúvida, gente, quiser saber mais também sobre isso e também quiser saber mais... Oi, gente, caiu aqui a internet, mas parece que voltou. Né? Quem quiser saber mais sobre o trabalho também, como eu estava dizendo, de resgate cósmico, quiser ter mais um pouco de esclarecimento, pode dar uma pesquisada aí, uma fuçada na página, tem algumas coisas, né? Quem quiser também pode entrar em contato aí via inbox ou via esse número que a Viviane está colocando aí, que ela me assessora aqui em São Paulo e em Santos. E a gente vai estar tentando aí passar para vocês, sei lá, a maior orientação, a melhor orientação possível, tá, gente? Nossas lives não vão encerrar, a gente vai continuar. Eu gostaria muito que vocês fizessem aí sugestão de temas para as próximas lives, né? Já falei isso, acho que desde da nossa primeira live aí ainda não tivemos ainda uma sugestão de tema. Então toda semana eu tenho que encerrar a live e já começar a perturbar os amigos lá de cima. Falar, agora o que eu vou falar? Espera aí que a gente vai dizer. Mas os caras são ocupados, né? Eu tenho que ficar no pé deles. Tem que falar, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. E os homens ficam lá, vai me enrolando até que uma hora eles falam o tema e eu vou lá e coloco o tema para vocês. Mas se quiserem um novo tema, uma coisa também que vocês acham que seria interessante a gente falar, tá, gente? Seja sobre o aspecto material, seja sobre o aspecto emocional, seja sobre o aspecto espiritual, mas sempre visando esse processo aí do nosso crescimento, que é o objetivo da nossa live, né? A gente discutir, bater esse papo, para poder ter esse crescimento espiritual como um todo. Eu tô aberto, tá? Vai ser um prazer aí fazer o tema escolhido por vocês. E nos vemos então novamente aí depois, na semana que vem, no domingo que vem,
O Edson pediu para falar sobre os abissais no próximo tema. Vamos ver, se o pessoal gostar do tema, a gente fala sobre os abissais, Edson. É um tema meio pesadinho. Ninguém sabe o que é. Tá, a gente vai ver. Tá, a gente se vê então, gente, no próximo domingo aí, tá? No mesmo bate-horário, mas eu não vou estar mais no mesmo local. Vou estar voltando já para Campo Grande amanhã. Tô voltando para minha terra lá, né? Mas isso não vai impedir que a gente continue aí, tá bom? Um abraço para todos, uma boa noite, um bom final de fim de semana para todos e fiquem na luz. Até a próxima.